Então, nesses 4 anos, ele faz, inclusive, um estágio junto a um dos seus mestres, que era Alfred Agache, um urbanista francês, que havia sido contratado pelo governo do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, para fazer um plano de remodelação, extensão e embelezamento. E Atílio era aluno de Agache, e Agache, ao descobrir isso, o contrata para trabalhar junto com ele. Então ele vai, em 1929, já no terceiro ano que ele estava estudando, ele vai fazer um estágio no escritório de Alfred Agache. Isso vai, de certa maneira, condicionar o seu trabalho final de conclusão do curso, desse curso de especialização, dessa pós-graduação que ele estava fazendo em Paris. E o seu trabalho final, a sua tese, ele a faz sobre a cidade de Niterói, situada do outro lado da Baía de Guanabara, e que, para o Atílio, era uma extensão natural da cidade do Rio de Janeiro, já num fenômeno de metropolização da capital federal. Esse plano tem o detalhamento central, é um plano de tese, né, de curso. Mas tem uma fase uma faixa muito interessante, uma fase muito interessante, que ele usava a faixa litorânea de Niterói, que está o mar aberto, uma área de... Ele não fez a urbanização, mas cogitava daquilo ali como uma futura expansão das áreas residenciais na orla marítima de Niterói, externa, né, para o mar. É interessante esse... aliás, várias vezes eu tive emprestar essa tese que eu tenho comigo uma cópia, emprestar para arquitetos que estavam fazendo trabalhos em Niterói. Eles queriam ver como o Atílio já pensava naquela época, né? E ganhou o prêmio também máximo da Sorbonne. Mas naquela ocasião, parece que, se ele, como sendo estrangeiro, ele não poderia ganhar o prêmio em dinheiro. Então, a própria escola resolveu patrocinar a impressão da tese dele, que era a tese sobre Niterói. Todo ele escrito em francês, e que foi muito elogiado, seu trabalho, como um dos melhores trabalhos daquele ano no Instituto de Urbanismo de Paris, a ponto de ter a sua publicação custeada pela própria Universidade de Paris. Esse trabalho o credencia como o primeiro urbanista formado. Pois é, no último ano que ele ficou lá, já apresentando a tese, eu nasci, né? Um ano depois que terminou o período dele de ficar do prêmio, aí eles retornaram. Eu cheguei a ficar lá um ano com eles na França, né? Eu vim beber ainda para cá. E eles, quando vieram, foram morar no ateliê do pai, que era na rua Paulo de Fronten, que é a antiga rua Paulo de Fronten, que era ali perto da Lapa. Atílio volta precisando se engajar nessa realidade que ele agora deixava de ser apenas um estudioso para ser efetivamente um profissional e trabalhar com os seus conhecimentos. Então, ele passa algum tempo aqui, logicamente, fazendo contatos, procurando desenvolver algum trabalho, em paralelo às suas atividades docentes, que ele já estava
desenvolvendo na Escola Nacional de Belas Artes como o primeiro professor da cadeira de urbanismo. Ele foi o primeiro professor de urbanismo no Brasil, né, vamos dizer assim. Ele foi convidado, eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que ele foi convidado pelo Lúcio Costa quando era diretor. Ele estava em Paris e ele era diretor, foi o diretor da Escola de Belas Artes, o Lúcio Costa. Ele é convidado por Lúcio Costa, que havia assumido a direção da Escola Nacional de Belas Artes em 1931. Lúcio Costa o convida para lecionar essa disciplina de urbanismo como primeiro professor dessa cadeira recentemente criada especificamente para que Atílio fosse o professor. Ele começa, portanto, a sua atividade docente em 1931 e essa atividade como professor ele vai desenvolvê-la até o final de 1937. Só que o Lúcio Costa ficou um ano só, acabou saindo, polêmicas, os negócios. Então o Atílio chegou para ocupar o cargo que tinha sido convidado, o Lúcio Costa já tinha saído. Mas aceitaram ele porque ele era o único professor formado, né, em urbanismo no Brasil. Então ele aceitou aquele e ficou. No início ficou vários, mas ele foi sempre interrompido. Esse contrato, porque ele tinha que ir para Goiânia, interrompia o contrato, parava. A construção de Goiânia, ela é uma ideia de transferir a capital, uma ideia lá dos séculos XVIII, XIX, que já vinha sendo pensada por governadores gerais e que achavam inadequado o local onde a capital se sediava, que é a cidade de Goiás, e fizeram tramitações junto ao governo português e paulista também para tentativa de mudar a capital, que não teve sucesso para a época. Nos anos 30, com a ascensão do Vargas ao poder, Pedro Ludovico se torna interventor. E o Pedro, então, como um homem de grande visão política, administrativa e cultural, principalmente, vai pensar uma capital, escolhe uma comissão, essa comissão tem embates para definir o local por causa dos interesses da época, mas acaba optando por essa região, né, margeando Campinas, e vai se pensar num grande arquiteto, que é o Atílio Correia Lima, que vai estabelecer então as bases fundamentais do processo arquitetônico da cidade de Goiânia, da nova capital. E é interessante porque nós estamos nos anos 30, 33, o decreto da mudança da capital é de 1933. A mudança definitiva, no papel mesmo, vai ser em 37, o batismo cultural em 1942. E ela nasce num batismo cultural. É importante frisar essa questão de que Goiânia nasce sobre a égide da cultura também. E o Pedro é uma pessoa ligada muito a essas várias áreas. Então ele vai buscar um dos grandes nomes da arquitetura brasileira da época, e essa pessoa vai pensar uma capital extremamente moderna, dos anos 30. O governador de então, Pedro Ludovico Teixeira, resolveu contratar o que havia de expoente em termos de urbanismo brasileiro e mundial. Contratou Atílio Correia Lima, que é um arquiteto urbanista carioca, com formação nas melhores escolas mundiais de urbanismo. Atílio Correia Lima é o precursor da moderna arquitetura brasileira, que abriu as portas para surgir Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ele recebe esse convite para fazer o projeto de Goiânia, isso no final de 1932, e ele fica muito entusiasmado com essa ideia de se fazer uma cidade completamente nova, num lugar completamente desocupado. Então, ele vai, convidado que foi, aceitou, e ele vai fazer um contrato, assina esse contrato com Pedro Ludovico Teixeira, que era o interventor aqui do estado de Goiás. Para fazer o plano